Os Solstícios e os Equinócios, por Antônio de Macedo. Publicado pela Fraternidade Rosa Cruz, Centro Autorizado do Rio de Janeiro. Canal Le Conde. Os solstícios e os equinócios. Abre aspas. A redenção da Terra, o seu estatuto e a sua função no futuro fazem parte da obra alquímica que compete ao 9º grau dos mistérios menores, a 9ª iniciação menor. Este grau é celebrado nas noites de solstício de inverno e de solstício de verão, meia-noite, pois este ritual não pode ser realizado em nenhum outro tempo. Os solstícios marcam um momento em que a vibração terrestre é mais elevada e em que os raios cósmicos da vida crística estão a entrar profundamente, solstício de inverno, ou a sair definitivamente, solstício de verão. Fecha aspas. Corinne Line. Esta tradição esotérica é confirmada pelos antigos rituais dos mistérios pagãos que os novos mistérios cristãos vieram substituir e elevar de grau vibratório. Os historiadores costumam invocar um velho almanaque romano chamado cronógrafo, do ano 354 d.C., da autoria de Filocalus, autor incerto, também conhecido como calendário filocaliano, e que cita o ano 336 como o primeiro em que a Igreja festejou a celebração do Natal em 25 de dezembro. Na Igreja Armênia, o dia 25 de dezembro nunca foi aceito para a data do Natal, mantendo-se a antiga tradição iniciática de celebrar o dia 6º de janeiro, dia de Reis, considerado o 12º dia sagrado da tradição mistérica cristã. De acordo com a autora rosacruciana Corinne Line, o período de 12 dias que decorre após a festividade solsticial do Natal, entre o dia 26 de dezembro e o dia 6º de janeiro, é um período de profundo significado esotérico e constitui o coração espiritual do ano que vai seguir-se. É o lugar-tempo mais sagrado de cada ano que entra. Designa-se por os 12 dias sagrados e está sob a influência direta das 12 hierarquias zodiacais, que projetam sobre o planeta Terra, sucessivamente e durante cada um desses 12 dias, um modelo de perfeição tal como o mundo será quando a obra conjugada das 12 hierarquias por fim se completar. Segundo alguns historiadores, estaria na associação de Cristo com o Sol da Justiça
a escolha do solstício de inverno para celebrar o nascimento do Sol invencível, Natalis Solis Invicti, um ritual pagão, Saturnália, que festejava com ritos de alegria e troca de prendas, desde o dia 17 de dezembro e até o dia 25, o momento em que o Sol cresce ou renasce após o dia ter atingido a sua duração mais curta, 21-22 de dezembro. Com efeito, nessa data, o Sol atinge a sua declinação sul máxima, cerca de 23 graus e 26 minutos, estacionando nela durante 3 dias e retomando o caminho do norte a partir do dia 24 ou 25. A data de 25 de dezembro era igualmente a data do nascimento do deus Mitra, dos mistérios iranianos. Mitra era designado por Sol de Justiça, ou melhor, Sol de Justeza, provavelmente por alguma influência do Antigo Egito. Reza uma antiga lenda que Moisés foi instruído e iniciado na grande escola de mistérios de Heliópolis, a cidade sagrada perto de Mênfis, a que os egípcios chamavam On ou Anu. Não surpreende, portanto, que o símbolo solar de Ra, o esplendor alado, se tenha mantido na tradição hebraica e nas áreas afins do Médio Oriente, como nos testemunha o profeta Malaquias, ao afirmar que o sol de justeza se erguerá com a salvação nas suas asas ou nos seus raios. Assim, o percurso solar ao longo do ano marca os passos iniciáticos do percurso de Cristo e, ao mesmo tempo, marca os pontos fulcrais da liturgia ao longo do ano, em referência às provas cíclicas por que tem de passar todo o ser humano na sua via evolutiva. Quando o Sol em 21 de dezembro entra em Capricórnio, signo regido por Saturno, daí Saturnália, os poderes das trevas, de certo modo, tomam conta do dador da vida, mas dá-se o renascimento após os 3 dias de paragem, solsticium, Sol mais sisteri, ou sisteri, não sei, que é suster, parar. Ou seja, o dia 25 marca o termo do ciclo solsticial. A partir do dia 26 de dezembro, inicia-se um segundo ciclo de especial significado iniciático. Entre o dia 26 de dezembro, primeiro dia sagrado, e o dia 6º de janeiro, 12º dia sagrado, ocorria a preparação ritual dos catecúmenos que eram batizados no dia de Reis, primeira iniciação. Estes 12 dias sagrados, que acompanham a fase inicial do renascimento do Sol invencível, eram como que um resumo do ano zodiacal seguinte, e, tal como se referiu, estavam sob a proteção das hierarquias celestes que tradicionalmente regem os 12 signos do zodíaco. Aproveitemos para mencionar, antes de prosseguirmos, a razão cosmográfica por que fica o Sol parado aparentemente durante 3 dias por ocasião dos solstícios. Tem a ver com as declinações e não com as longitudes celestes. Se consultarmos as efemérides planetárias, verificaremos que, de uma forma geral e com pequenas variações de ano para ano, o Sol atinge a sua declinação norte máxima, cerca de 23 graus e 26 minutos norte, no mês de junho, entre os dias 20 e 24, e a sua declinação sul máxima, cerca de 23 graus e 26 minutos sul, no mês de dezembro, entre os dias 20 e 24. Como sabemos, a astrologia funciona em projeção geocêntrica e a declinação dá-nos a maior ou menor angulação que o astro considerado faz com o equador, tal como visto da Terra. Assim, à medida que os dias vão se aproximando de junho, a declinação do Sol vai aumentando. Passa de 0 grau em 21-22 de março até atingir um máximo de 23 graus e 26 minutos em 20 e 21 de junho. Então parece que fica parado cerca de 3 dias nos 23 graus e 26 minutos. Daí o verbo sistere,
que compõe solstício. Uma vez que estamos a vê-lo em projeção geocêntrica contra o fundo da esfera celeste, e a partir do dia 24 e 25 volta para trás, e os dias começam a diminuir. Em agosto, por exemplo, já está nos 17 graus, e depois decresce para 16, 15, etc., até que chega novamente ao 0 graus, ou seja, o momento em que cruza o Equador para passar do norte para o sul. Nesta descida, o grau zero ocorre por volta de 22, 23 de setembro, e neste caso, o dia é igual à noite, equinócio. Em dezembro, ocorre o mesmo fenômeno, mas em sentido inverso. Quando chegamos ao dia 21, o Sol atinge a declinação sul máxima e fica cerca de 3 dias parado, no grau 23 e 26 minutos, até que depois começa a subir, e os dias vão aumentando pouco a pouco. Ou seja, no momento do solstício, atinge-se o máximo de noturnidade, que dura em projeção aparente 3 dias, iniciando-se o renascimento da luz a partir de 24 e 25 de dezembro. Em seguida, o Sol passa por Aquário ou Aguadeiro, chuvas, saturnino, mas também urânico. Quando chega a Peixes, regido por Júpiter, por altura sensivelmente do Carnaval, é o adeus à carne. Caro carnes vale. A quaresma, o jejum, a alimentação a peixe. É um período jupiteriano ou jovial, mas também netuniano ou de elevação espiritual, pois segundo a astrologia clássica, Netuno, regente do signo de Peixes, é o planeta da divindade, da consciência cósmica, das influências de entidades suprafísicas. É a oitava superior de Mercúrio, e o seu raio espiritual é o azote, termo técnico designativo do quarto princípio alquímico, o espírito todo abrangente, e representa todos os seres superiores que ajudam a humanidade desde os planos invisíveis. A passagem do Sol por Carneiro, Áries, regido por Marte, simboliza o Cordeiro Pascal, marcial, morte na cruz, o ferro da lança de Longinos. É o momento do equinócio da primavera, 21 e 22 de março, declinação de 0 grau. Quando o Sol cruzou o Equador celeste de sul para norte, voltando a alumiar os céus setentrionais, dando-se assim a passagem para Touro, regido por Vênus, símbolo do amor, e da subida ao reino dos céus, ou regresso à casa do Pai. Toda esta liturgia culmina em pleno no ritual do solstício de verão, 21 e 22 de junho, que já era celebrado nos antigos mistérios como festa das messes ou das colheitas, e cujo exemplo literário mais conhecido é o clássico de Shakespeare. Sonho de uma noite de verão, The Midsummer Night's Dream, um grande festival esotérico das fadas e dos silfos em que intervém o rei das fadas, Oberon, e a rainha das fadas, Titânia. A liturgia cristã associa este tempo ao festejo de São João o Batista, o precursor, 24 de junho, que antecede e anuncia o solstício seguinte, o de inverno, ou o Natal do Cristo. Daí as palavras de João o Batista: fui enviado adiante dele, e ele há de crescer e eu diminuir. Por sua vez, a Páscoa cristã acabou por ficar definida pela Igreja de acordo com a data adotada pelas primitivas comunidades iniciáticas cristãs e que envolve uma relação solilunar. Celebra-se no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, após o equinócio da primavera. Esta relação, de um ponto de vista esotérico, era importante para simbolizar o significado cósmico desse evento. O Sol e a Lua são igualmente indispensáveis, pois não se trata apenas de um festival solar. O Sol tem de cruzar o Equador, crucificação, como o faz no equinócio vernal, mas a sua luz tem de se refletir na Terra através da Lua cheia, antes que a ressurreição iniciática possa ocorrer.
Isso significa que a humanidade ainda não atingiu o grau de evolução suficiente para receber em pleno a religião do Sol, do Cristo Logos, Cristo cósmico, ou seja, da Irmandade Universal, e que ainda precisa das leis dadas pelas religiões lunares, diversificadas consoante as raças, nações, etc. Outras comunidades, que haviam perdido o simbolismo oculto deste fato, adotaram outras datas, como por exemplo o regresso à verdadeira Páscoa histórica ou Páscoa judaica, Pesach, no dia 14 do mês de Nissan. Isso gerou controvérsias que chegaram a durar até o século VIII. A Igreja Ortodoxa Oriental adotou uma data diferente das igrejas ocidentais, de modo que a Páscoa Ortodoxa pode umas vezes coincidir com a Páscoa Católica e Protestante e outras vezes ocorrer 1 ou até 4 ou 5 semanas depois. Antes de concluir, talvez valha a pena refletir um pouco sobre algumas dúvidas que podem assaltar as pessoas que vivem no hemisfério sul do planeta Terra, sobre se os influxos ensinados por Max Heindel para o hemisfério norte também se lhes aplicam, ou não, e em que medida. Aparentemente, o hemisfério sul do planeta Terra não é contemplado nas alegorias associadas ao rosacrucismo e à astrologia. E não só, o hermetismo e a Kabbalah também estão vocacionados praticamente para os céus do hemisfério norte. 2 aspectos têm que ser considerados: o aspecto diacrônico, ou o que se passou historicamente, e o aspecto sincrônico, ou o que se passa na atualidade. Primeiro, historicamente. Os diversos esoterismos que surgiram e se desenvolveram ao longo da história assentam nos seguintes corpos disciplinares: astrologia, alquimia ou hermetismo, magia e Kabbalah. O Sol e a Lua, os 7 planetas e os 12 signos zodiacais constituem naturalmente uma antiquíssima matriz sobre a qual se construiu todo um sistema vital para os seres humanos, atendendo à importância que tinha e ainda tem o conhecimento das estações, das chuvas, dos degelos, dos calores estivais, dos eclipses, das hibernações, etc, etc. Enfim, todos os fenômenos que se repetem ao longo do ano e que afetam o calendário, que importa conhecer para controlar a continuidade de vida, quer vegetal, quer animal. Ora, as grandes civilizações da história da humanidade desenvolveram-se no hemisfério norte: China, Índia, Japão, Pérsia, Suméria, Assíria, Babilônia, Egito, Frígia, Grécia, Roma, Islão, etc. E até além Atlântico, os maias, os quiches, os astecas, etc. A única exceção é o Império Inca, a sul do Equador, destruído no século XVI pelos espanhóis. As astrologias daqueles povos eram naturalmente muito semelhantes e acabaram por ser unificadas, de certo modo, depois das conquistas de Alexandre Magno. Menos, claro, as do continente americano, que ainda não era conhecido. Passando para o Ocidente, por obra do famoso livro de Ptolomeu intitulado Tetrabiblos, do século II d.C. Não surpreende, portanto, que tenha surgido toda uma ritualização dos fenômenos celestes associada à religião e ao esoterismo. O Natal, solstício de inverno, Páscoa, equinócio de primavera, etc., bem como os festivais de fertilidade, das sementeiras, das colheitas, etc., associados aos fenômenos celestes, solilunares, zodiacais, etc. A associação do Cristo ao Sol de Glória, ainda hoje corrente na Igreja Católica, como vimos atrás, continua a ser um testemunho disso, para além de muitas outras ocorrências que se encontram tanto nas religiões de mistérios como nos atuais esoterismos, rosacrucistas e outros. Segundo, atualmente. Antes da saga dos descobrimentos, séculos XV e XVI, as regiões do hemisfério sul, constituídas por pouco mais do que uma parte da América do Sul, a metade inferior da África e a Oceania, eram habitadas por povos proto-históricos com pouco ou nenhum impacto civilizacional nas nossas culturas. Com a colonização dessas regiões pelos povos do norte, os mitos civilizacionais destes povos
foram naturalmente implantados no Sul, incluindo os ritos e as festividades associados não só à religião, mas também aos mitos e aos ciclos astrológicos correlativos. Entretanto, as regiões do Sul, que de início eram apenas extensões civilizacionais do Norte, foram assumindo progressivamente uma grande importância, com as sucessivas independências e autonomização cultural de países como a Argentina, o Brasil, o Chile, a África do Sul, Angola, Moçambique, Austrália, etc. Como as estações se apresentam invertidas em ambos os hemisférios, quando no norte é verão, no sul é inverno, quando no norte é primavera, no sul é outono, cria-se uma situação relativamente estranha nesses novos países do sul, que naturalmente importaram os mitos do norte de onde provieram, mantendo as datas, mas com aspectos contrários. O Natal, por exemplo, é igualmente festejado no norte e no sul na mesma data, mas as estações são diferentes. Há, no entanto, uma coisa que se mantém idêntica no norte e no sul, independentemente da inversão das estações. É a distância, maior ou menor, a que o Sol se encontra da Terra. A Terra percorre uma elipse em torno do Sol ao longo do ano, e não uma circunferência perfeita, e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Por altura do solstício de dezembro, o foco em que o Sol se encontra está mais próximo da Terra, fazendo, portanto, com que a Terra seja permeada mais fortemente pela aura do Sol espiritual, com o correlativo aumento do fogo sagrado, inspirador de crescimento anímico nos seres humanos. Inversamente, no solstício de junho, a Terra está no máximo afastamento do Sol, o que provoca uma diminuição de espiritualidade com a correlativa intensificação e pujança da vitalidade física. Portanto, é perfeitamente natural que a partir do equinócio de setembro, quando a espiritualidade áurica do Sol começa a aproximar-se e a vitalidade física começa a esbater-se, as pessoas sintam, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, um certo afrouxamento do ponto de vista físico e, em contrapartida, uma maior propensão para o recolhimento interno, para a introvisão e atração pelo estudo dos mais profundos mistérios da vida. Em resumo, tanto no norte como no sul, ainda que as estações sejam opostas, os influxos, quer físicos, quer espirituais, decorrentes da distância focal da Terra ao Sol, são idênticos.